Porque o pertencimento que você trouxe é uma das 7 experiências, da 8, na verdade, no business a gente traz 8 experiências que os colaboradores precisam viver dentro de uma equipe. O pertencimento, a importância, a conexão, inclusive limite e, de novo, a autorresponsabilidade, que é uma das etapas. Então, aculturamento, a vivência dos valores, isso é um gap muito grande em todos os níveis, do pequeno ao gigante. Sim, é uma questão, e o RH e qualquer empresa, todos têm que estar muito focado nisso, porque o valor é aquilo que nos move. É aquilo que faz com que o engajamento aconteça de fato. Porque eu sei pelo que eu estou fazendo, eu sei pelo que eu estou me movendo. Deixa de ser uma visão e passa a ser um motivador. Valor, sem dúvidas, é o ponto forte, assim, nem é só a cultura. O valor da empresa precisa estar muito alinhado com o valor do colaborador para que, de fato, exista engajamento. Estamos começando mais um PodSys, o maior podcast de tecnologia. Aqui a gente não fala só sobre tecnologia, a gente fala também sobre desenvolvimento humano, a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre tecnologia. E nós estamos com uma convidada aqui mais que especial, que vai falar sobre um tema liderança consciente, do pequeno ao gigante. E eu quero que você entenda, cara, que a pessoa que está aqui, ela é treinadora de líderes. Então você que é empresário, você que tem um time de liderança, pensa numa pessoa para você levar para tua empresa, para poder treinar essa equipe aí e fazer essa galera produtiva e de alta performance. O nome dela é Tatiana Bruno. Eu conheço, eu sou suspeito para falar, então vou deixar ela falar sobre ela. Tatiana, quem é a Tatiana? Fala um pouquinho sobre você aí, para essa galera aí que está acompanhando. E aproveita aí, se você não é inscrito, se inscreve, clica nesse sininho aí, ó, porque você vai receber sempre episódios novos. E começa a compartilhar com essa galera que você sabe que quer empreender, que é líder, ou tem vontade de ser líder. E para empresários que querem crescer, escalar a tua empresa, fazer com que ela tenha lucro. Então eu vou passar a palavra aqui para Tatiana Bruno. Tatiana, quem é a Tatiana? Bom, Douglas, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada, a gente vem conversando sobre isso já tem alguns meses, mas e aí eu vou falar um pouquinho da minha fé, gente, já vou avisando aqui que vou falar um pouquinho da minha fé, mas eu acredito que Deus une propósitos, né? E não foi por acaso a gente se encontrar como nos encontrou e na semana que foi, né? Meu nome é Tatiana Bruno, eu sou Master Coach empresarial, trabalhei por 24 anos em grandes corporações, por isso um pouco desse tema, né, do gigante, do pequeno ao gigante. Eu hoje atuo ajudando líderes empresários a desenvolverem time de alta performance. Tati, o que é alta performance? É tirar o máximo daquela pessoa de forma sustentável, de forma que aquela pessoa trabalhe bem, seja produtiva e ainda traga muito lucro para a empresa. Né? Eu sou uma especialista em performance e desenvolvimento humano, eu sou CEO da Gaia Treinamento. A Gaia ela é uma franqueada da maior escola de negócios da América Latina, que é a Febracis. Douglas conhece bem, nos conhecemos na Febracis. Né? Sou uma apaixonada pela metodologia. Então, hoje é isso que eu faço. Hoje eu ajudo líderes a terem alta performance dentro das suas empresas. Tati, eu sou suspeito porque eu tô lá fazendo a grade toda, né? Então, assim, aprendo demais. E algumas coisas, assim, me marcaram bastante nessa trajetória aí. Por exemplo, muitas coisas a gente entende que tem dentro da gente e que é necessário a gente lidar com isso, com autorresponsabilidade, com autoconhecimento, para você poder romper em muitas áreas como empresário. Eu vejo que muitas empresas, né, e aí muitas, não todas as empresas, elas são um reflexo da liderança delas. E muitas vezes o empresário, ele precisa ter esse tempo para ele poder ser tratado nessas questões, para ele não replicar na empresa aquilo que atrapalha, inclusive, a vida dele, pessoal. Por trás de todo CNPJ tem aí um CPF, e eu acho que começa pela cabeça do dono, né? Primeiro, em reconhecer que precisa ser feito algo para que a empresa dele cresça, né? Eu comecei a me desenvolver ainda mais, principalmente na questão de inteligência emocional e desenvolvimento empresarial e liderança, porque eu entendi que a minha empresa e o meu time e os meus clientes mereciam o melhor líder que eles poderiam ter. Reconhecendo que aquilo que eu tinha
me levou até ali, mas pro que eu tinha de sonho com a empresa, eu precisava de mais. E muita gente fala mal de coach. Eu era um dos caras que eu tinha uma restrição absurda. Eu falei, cara, esses caras, pô, ainda mais quando o pessoal vê aquele filme lá do Sim, que você tem que dizer sim pra tudo, tá? Que desafio. Tem uma galera que tem maior preconceito. E eu achei muito interessante isso, porque pra mim foi uma virada de chave, né? Falando de mim. E levar isso pra empresa e gerar a transformação que tem gerado na empresa é algo assim que a gente vê que é necessário. Não é uma questão de você querer escolher ou não. Deveria ser obrigatório, né? Todo líder deveria ser um líder coach, né? Nas universidades lá fora você tem inclusive grade de liderança líder coach. Aqui parece que tem crescido muito isso, mas ainda não é como é nos Estados Unidos, por exemplo. Fala um pouquinho sobre os desafios que você tem visto com esses empresários, né? Eu vejo que tem crescido muito a procura de empresários para se desenvolver como líder. E aí você tem lá, cara, as ferramentas que te amassam na questão de orgulho, te amassam. Cara, você é confrontado e quando você sai da zona de conforto, você começa a ter que lidar com assuntos que às vezes você não queria lidar, mas quando você começa a se desenvolver, cara, é um caminho sem volta, a empresa cresce, é real, os líderes se desenvolvem, se descobrem. E eu acho que o papel do líder é esse, é você conseguir ver na pessoa e tirar da pessoa algumas coisas que eles nem sabiam que existiam dentro deles e você vê ele performando depois é algo incrível. Fala um pouco sobre os desafios que você vê nesse mercado de liderança e empresarial, aonde se fala muito de dinheiro, se fala muito de conquista, de vitória e tal. Um mercado às vezes agressivo, né? Quando você fala de negócio. Fala como que você tem vivido aí, como você tem desenvolvido essas pessoas, os desafios. Bacana, tem várias coisas dentro que você falou. A influente aqui já está lá do primeiro, devia ter trazido um papelzinho, né? Mas vamos lá. E aí é um pouco de mim, tá? Eu nunca fui de olhar para o lado, no sentido de, coach é uma profissão banalizada. Nunca, até eu conhecer o coach, eu nunca tinha ouvido isso. Então, isso nunca foi uma questão para mim. Ouvi de alguns amigos, inclusive, algumas pessoas têm preconceito. Eu nunca enfrentei esse preconceito, né? Eu estou há 3 anos nessa jornada atendendo líderes de grandes empresas e eu nunca tive esse preconceito. E acho que é porque a gente sabe sobre crença, o meu olhar não está para isso. Então, naturalmente, eu atraio pessoas que acreditam no processo. Então, esse é um ponto. Você falou da sua jornada, né? Você entendia que até onde você chegou foi bacana a sua trajetória, mas que você precisava de algo mais. O coach, ele é um estilo de vida. Esse é um ponto. E ele parte da consciência. Por isso, a liderança consciente. Tudo partiu do momento em que você entendeu e tomou a tomada de consciência de que você precisava de mais. A jornada, a trilha do sucesso, ela parte da zona de conforto, que eu nem comento, não é um degrau para mim, mas o primeiro passo é a consciência. E essa consciência, a gente traz ferramentas dentro do processo que ajuda esses empresários. Então, assim, desafios, o que eu percebo, por isso eu trouxe do pequeno ao gigante, os desafios são os mesmos nas pequenas e nas grandes corporações, porém em escalas cada vez maiores. O ponto ainda escuto muito dentro das empresas, e isso é uma coisa que eu estou aprendendo nessa jornada, que é vender o que o empresário quer e entregar o que ele precisa. Ele quer sempre sobre trabalhar o outro. E a gente vai para o segundo degrau dessa trilha, que é a autorresponsabilidade. O primeiro degrau é a consciência e o segundo é a autorresponsabilidade. Então, quando eu entro numa empresa, esse líder ele já tem consciência de que não está bom e ele já tentou toda a parte financeira. Ele já reduziu o custo, ele já tentou mudar a margem de lucro, já tentou vender mais e nada dá resultado. Então, ele entende, tem alguma coisa que eu não sei. E é onde eu entro. E aí, quando eu entro, primeiro estágio de consciência, e eu comecei a esbarrar isso no início, fica aí dica, coach, né, que eu sempre trago ali um PDE, que é um Plano de Desenvolvimento Empresarial, onde eu já sei que eu preciso trabalhar do estratégico para o operacional. Porém, esse líder, em geral, ele não sabe disso. Ele realmente acredita que o problema está no operacional. Então, esse tem sido o meu desafio. Trazer propostas para o operacional, porém trabalhando a gestão, tanto a tática quanto a estratégica. Então, o meu desafio hoje é só mudar a narrativa para que eu consiga, de fato, ter resultado. Porque o ambiente, ele sempre vence. Então, não adianta eu olhar, né, tratar, porque não é doença, né, mas eu desenvolver
um time operacional ou um time, né, uma gestão tática, se essa gestão estratégica ela não estiver sendo um espelhamento. Então, eu tenho times desenvolvidos e isso vai por água abaixo, as pessoas têm trabalhado liderança, isso é uma pauta muito forte, né? Então, as empresas têm trabalhado, porém, não tem sido sustentável. Por quê? Porque o estratégico não está sendo olhado, não está sendo cuidado, não está sendo desenvolvido. Então, é um trabalho, os líderes precisam entender que para trabalhar o seu tático, o seu operacional, eles precisam, antes de tudo, olhar para si. Olhar para si. Posso continuar? Deve. Por que eu trouxe essa ideia da liderança consciente? E eu falei sobre Deus unindo propósitos, né? A gente se encontrou na quinta e na quarta eu tive num fórum da Ancham. Você já ouviu falar da Ancham? Já. Beleza. Então, fui no fórum da Ancham, era CEO Fórum, onde eles falavam de liderança consciente. E aí tinham 6 líderes muito tops de grandes empresas. Eu estou muito acostumada com esse ambiente, porque trabalhei 24 anos em grandes empresas, multinacionais, líderes de mercado. Então, para mim, faz muito sentido estar nesse ambiente. E eles foram falar de liderança consciente, mas eu percebi que tudo que eles tinham era consciência. E eu parava naquilo. Todas as práticas, tudo que eles estavam fazendo e trazendo de narrativa era o que o mercado estava dando. Só um dos 6 líderes trouxe a narrativa de que aprendeu, que entendeu, e essa foi da Embratel, foi uma executiva da Embratel, falou que entendeu que antes dela cuidar do time dela, ela precisava antes cuidar dela. E que ela tinha essa rotina de excelência. Você claramente vê que ela é uma coach, uma conforme que nem olha nos olhos. Ela fala assim, olhando baixo, mas ela entendeu que ela precisava cuidar dela, mas foi a única. Tá todo mundo preocupado em traçar estratégias para fora e não tá olhando para dentro. O grande desafio das grandes empresas é ter braço para se aproximar dessa liderança e, de fato, desenvolver a liderança. Ferramentas soltas, conteúdo, isso não gera transformação. Então, assim, hoje nas grandes empresas o que eu percebo é uma falta de um business partner presente, né? É aquele parceiro do líder que vai fazer aquele coach passo a passo, diariamente, trazendo ferramentas comprovadas e ajudando a desenvolver a sua equipe de forma individual. Não adianta você chegar com uma meta. Primeiro, tem que ter uma visão muito clara, nem sempre isso está cascateado. Você chegar com uma meta e destrinchar isso entre a sua equipe, que é diferente, é uma equipe que tem características diferentes, e tentar passar a mesma coisa para cada um. A entrega não vai ser a mesma, as pessoas não vão estar satisfeitas, e essa é uma das queixas da organização hoje, que é a falta de engajamento. Às vezes a falta de engajamento é só uma questão de alinhamento de funções, de atividades, de entrega, mas isso exige autoconhecimento da liderança. E é um autoconhecimento profundo. E é legal porque você falou de vários temas aqui que toda empresa deveria se atentar, né? Muitos empresários estão ouvindo a gente, líderes estão ouvindo a gente. E é um fato que a empresa ela é um todo indivisível. Então você tem aqui a parte estratégica, que você precisa trabalhar. Não é só sobre você ter ferramentas e aplicar ferramentas. É importante que a liderança ela acredite nessas ferramentas, gere engajamento nessas ferramentas, né? E isso faz parte de uma cultura. Porque aquilo que você não tem como cultura acaba virando uma coisa chata que você tem que cumprir porque você não abraçou a ideia. Então, assim, é muito legal, por exemplo, algo que eu fiz que eu consegui ganhar algumas pessoas na empresa, foi muito interessante. A gente foi redesenhar a missão, visão e valores. E a gente foi desenhar. E quando chegou na parte dos valores foi incrível, porque eu fiz a parte de valores com o meu time de liderança e as pessoas mais antigas da empresa, que estavam desde o início. Quando eu fui fazer isso, tem uma galera lá, estável conforme, que é uma galera difícil de abraçar a mudança de cultura. Né? Poxa, tem um livro aqui muito bacana, a gente fez uma iniciativa chamada Aprenda com Best-Seller. Então a gente mapeou a empresa inteira para poder entender qual era o perfil comportamental de cada um e vimos o que precisaria melhorar em cada um ali. E nós indicamos um livro. Então, um cara que tinha dificuldade, por exemplo, em lidar com pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Uhum. Aí a pessoa que não abraça o negócio, ele não lê o livro. E quando você vai falar sobre o livro, ainda quer criticar aquele que leu. Porque a galera tinha que apresentar de forma resumida, né, gente? E uma dica que assim, vale ouro.
a gente pegou assim, bom, então esse livro aqui seria legal, a gente compra o livro, dá o livro para a pessoa, ou o audiobook, né? A pessoa lê durante um período ali, tem um mês para ler, e no final do mês a pessoa vai fazer uma apresentação com 3 slides. Isso ajuda a pessoa a quebrar esse negócio também de, pô, não consigo falar em público. Sim, E 3 legal. slides, assim, muito diretos. O resumo do livro, o que ele achou de mais interessante para aplicar na vida dele, no livro, e o que impactou mais ele também ali para aplicar na empresa. De forma bem direta, 3 slides, o cara vai lá na frente, a pessoa vai lá na frente. E teve gente que para começar a romper, para poder falar no início, porque assim, a gente está só entre os líderes, né? Então são pessoas conhecidas, gera um pouco menos de vergonha, mas a pessoa passou mal, não conseguia, começou a chorar e tal. E a gente foi junto tal. E quando terminou a apresentação, cara, aquela sensação de conquista, pô, consegui e tal. E conforme vai aculturando isso, vai virando algo que faz parte da cultura, as pessoas vão se desenvolvendo e é muito bacana. Mas a pessoa conforme, estável, cara, meu Deus do céu. Ele não leu dele, participa do negócio e ainda dá opinião sobre a leitura dos outros, a apresentação dos outros. Aí eu peguei essa pessoa e coloquei nessa reunião para a gente poder definir os nossos valores. Porque quando a empresa ela é movida por valores, isso é claro para todos. Se você perguntar para a pessoa, todos eles da liderança sabem, a empresa sabe. Isso vira o jogo, muda, porque os valores funcionam como um guarda-rei. Né? Quando você não... Pô, ninguém precisa te dizer o que você tem que fazer ou não fazer. Você vai lembrar dos valores e ver se é congruente ou não. E foi muito legal, porque o que a gente fez, a dinâmica? A gente separou 10, cada um escolheu 10 valores. Eu dei uma lista de mais de 50 valores, escolhemos 10, cada um escolheu 10 valores. Depois nós comparamos os valores que cada um escolheu para pegar os que se repetiram, os 10 que se repetiram. E essa pessoa, algumas pessoas assim que têm esse perfil comportamental, alguns valores que eles escolheram fizeram parte do grupo, o grupo também escolheu. Quando terminou, nós selecionamos 10 valores, depois nós colocamos em nível de prioridades, primeiro, segundo, que era mais importante. Ferramenta incrível que a gente fez. Aí o que aconteceu? Essa galera que tinha dificuldade em se engajar, eles engajaram assim de cara. Mas por quê? Senso de pertencimento. Eles fizeram parte daquilo ali, não foi algo que alguém determinou que ele tem que fazer. E até hoje é muito legal que você vai conversar com as pessoas, eles lembram dos valores, falam com orgulho do valor que ele escolheu, mas também do valor que o outro escolheu. Então, a forma de engajar foi muito legal. E isso você tem em ferramentas, que é muito bacana, mas você, quando você falou de cultura, mas você tem que aculturar a empresa. E o que eu vejo que tem muita dificuldade hoje, muitas empresas não conseguem, é essa manutenção da cultura. O empresário, às vezes, ele tem esse esforço de fazer tudo acontecer, aí ele pega o coach, vai embora, e aí você não tem ninguém fazendo a manutenção dessa cultura, essa cultura se perde, as pessoas vão sendo trocadas, e aí cada um vem com uma cultura e vira uma cultura coxa de retalho, porque você não tem investimento nessa cultura, a pessoa entra, você não faz um onboarding com ela não participou dessa história, então você não tem o engajamento dela. E eu vejo que isso tudo que você falou tem que estar de forma integrada, sistemática integrada, para que a empresa consiga avançar. Porque senão faz um trabalho que depois se perde, com o tempo se perde. Você tem visto isso? Sim, e isso é muito interessante porque, apesar de... Primeiro, as pequenas e médias empresas, elas já têm um desafio enorme que é o próprio líder seguir os valores que ele determina. Então, de novo sobre o espelhamento. Não adianta eu determinar a missão, visão e valor se eu não sigo o valor. Eu tenho um empresário assim. Então, a importância de ter um RH, a gente já conversou sobre isso também, para ajudar nesse aculturamento e trazer pertencimento. Então, pequenas e médias empresas, o grande desafio é o empresário mesmo, o dono do negócio, entender que ele precisa vivenciar aquilo que ele quer para a empresa dele. É igual filho e pai, né? Não adianta eu falar para o meu filho não fazer uma coisa e eu faço. O ser humano, nosso cérebro, ele trabalha por espelhamento. Isso não vai funcionar. Então, os desafios em relação ao aculturamento e valores e uma empresa não ser sustentável hoje, em geral, é do empresário, que não vive o que prega. E não é que ele não queira, é porque ele não entende, eu acredito que ele não entenda a importância disso. Você vivenciou essa experiência, então é necessário que esses empresários vivam essa experiência para conseguir entender a diferença que faz. E nas grandes empresas isso é bem aculturado,
né? Existem campanhas fortes de endomarketing aí trazendo esse aculturamento. No entanto, é muito superficial. Por mais que seja aculturado, todo mundo olha, tá estampado em toda a parede, você vai saber qual é a missão, visão e valor. Mas quando você olha dentro dos setores, isso não acontece no dia a dia. E, de novo, sobre o RH não ter braços de acompanhar de fato a liderança. Empresas muito grandes têm essa debilidade. E é isso que faz a diferença. Porque o pertencimento que você trouxe é uma das 7 experiências, da 8, na verdade, no business a gente traz 8 experiências que os colaboradores precisam viver dentro de uma equipe. O pertencimento, a importância, a conexão, inclusive limite e, de novo, a autorresponsabilidade, que é uma das etapas. Então, aculturamento, a vivência dos valores, isso é um gap muito grande em todos os níveis, do pequeno ao gigante. Sim, é uma questão, e o RH e qualquer empresa, todos têm que estar muito focado nisso, porque o valor é aquilo que nos move. É aquilo que faz com que o engajamento aconteça de fato. Porque eu sei pelo que eu estou fazendo, eu sei pelo que eu estou me movendo. Deixa de ser uma visão e passa a ser um motivador. Valor, sem dúvidas, é o ponto forte, assim, nem é só a cultura. O valor da empresa precisa estar muito alinhado com o valor do colaborador para que, de fato, exista engajamento. Legal. Que dica você dá aí para os empresários que estão ouvindo a gente, aí para os líderes que estão ouvindo a gente, ou até pessoas que ela tem essa pegada, ela sabe que ela inspira e ela arrasta a gente? Então ela já tem essa pegada, ela sabe que ela tem essa aspiração aí à liderança. Que dica você dá aí para quem quer começar a se desenvolver nessa questão de liderança? Entende que há uma necessidade de se desenvolver. Isso não é apenas algo que nasce no dono, né? Eu acho interessante porque a gente vê que na Bíblia Deus nunca levanta um povo. Ele levanta uma pessoa que move o coração de um povo para um objetivo, para um propósito. Então eu acredito que às vezes possa queimar no coração de um líder, começar a se desenvolver e gerar uma mudança numa empresa, ou às vezes até no próprio dono, no próprio empresário ali, gerar esse desejo, né, de ele mudar a forma que a empresa ela atua, né, ser uma empresa humanizada, uma empresa que olha para pessoas, não apenas faz coisas, mas entende que cumpre propósito e que todo propósito está ligado a pessoas. Sim. Que dica você dá aí para quem quer começar a se desenvolver nessa questão de liderança? Comece por você. Primeiro ponto, comece com você. Entenda o que faz com que você esteja na empresa todos os dias. Qual é o seu porquê dentro dessa companhia? Entendendo que o meio sempre vence. Então, a partir do seu autoconhecimento, promova isso dentro da sua empresa. Eu trabalho com números há 24 anos, então eu sou uma pessoa de números. Existem pesquisas que trazem que investir em desenvolvimento empresarial, desenvolvimento de pessoas, ele aumenta até em 87% a produtividade da empresa. Uau. Em 79% o clima organizacional e 74% em redução de custo. Então, desenvolver pessoas é muito mais do que trazer lucro. É sobre expandir a sua empresa, sobre crescer a sua empresa. E é desde a raiz. Desde o momento onde você contrata até o momento onde você desenvolve esse ser humano, essa pessoa, né? Quem não entende de pessoas não entenda de negócio. Então, conheça-se e, na sequência, vá buscar conhecimento sobre ser humano, sobre pessoas, motivadores, para que a sua empresa, então, seja bem-sucedida e possa ir para um próximo nível. Agora, por que ter um coach na empresa? Por que o empresário, por que é importante, você vê que é importante você ter um coach na sua empresa ali, desenvolvendo o líder? Porque você tem a questão, você tem separações, né, no coach. Mas por mais que você contrate uma coach para a empresa, ela começa sempre pelo dono. É um fato. Então, por que essa pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela deveria ter um coach para poder acompanhar ela ali? Voltando para a trilha do sucesso. Vamos lá. Vou partir aí. Vamos lá. Primeiro, consciência. Ok, tenho consciência, preciso. Segundo, autorresponsabilidade. Dificilmente você vai ter autorresponsabilidade sozinho. Porque são anos vivendo da mesma maneira. Então, ter alguém de fora te trazendo um novo conceito, um novo olhar, te trazendo perguntas para que faça com que você pense fora da caixa, faz toda a diferença. Terceira etapa da linha, dessa trilha, né? Terceiro degrau, é
visão de futuro. É o seu lado direito, é você começar a trabalhar naquilo que você nunca imaginou. Nós trabalhamos conforme as nossas limitações, as nossas crenças. E um coach vai te ajudar a ir além, a pensar além. Vai trazer quadros mentais para o seu lado direito do cérebro, que é o lado que a gente trabalha. A nossa pegada da Fibracid, especificamente, estou falando daqui da minha metodologia, da nossa metodologia. Ela trabalha com quadros mentais, é a gestão das suas emoções para expansão de consciência, expansão de planos. Então, o coach tem ferramentas que te ajudam nisso. Esse é o ponto. E o quarto, que são as ferramentas comprovadas, ferramentas cientificamente que foram desenvolvidas, testadas e comprovadas. Então, o coach traz ferramentas poderosíssimas de inteligência emocional, ferramentas cognitivas, que vão te ajudar, de fato, a ir para um próximo nível, a tirar o seu plano de ação do papel, porque o que nos separa dos nossos objetivos é aquilo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então, é isso que o coach faz. Ele te ajuda, através de ferramentas, a alcançar objetivos que você nem imagina que possa ter. E o coach não é caro. Caro é não ter. Caro é não ter. Quanto custa para você, foi até o que você falou, né? Ficar voltando para resolver problema, né? Exato. Retrabalho, Exato. viver os mesmos problemas todos os dias. Ninguém consegue olhar, né, quanto que se gasta com isso, né? Contratar é caro, e mandar embora é caro, tudo é muito caro dentro da empresa. Mas o que eu vejo que é mais caro é você não buscar a melhoria, você não buscar o desenvolvimento, né? Porque tem muita gente que fala isso, não, pô, mas coach é muito caro. Mas quanto vale a mudança de vida, né? A mudança da vida do dono, a mudança da vida da equipe. Vou contar aqui rápido algo que aconteceu que foi muito interessante. A gente tem algumas ferramentas, né? O coach é um mundo. Tem uma ferramenta que a gente fez que foi muito legal, que é a ferramenta de habilidades gerenciais, né? Que a gente faz. Avaliação A avaliação multidirecional de habilidades gerenciais foi muito legal que a gente fez com a nossa liderança, porque tinha lá uma pessoa, e essa pessoa, só para você entender como funciona, né? Você se autoavalia naquelas, acho que são 28 itens, né? Que tem de avaliação sobre a sua gestão, sobre as suas habilidades de gestão. E um time que você gere te avalia também. E aí gera um gráfico cruzado onde você vai ter ali a tua avaliação sobre cada um desses 28 pontos e tem a avaliação das pessoas que você gere, ou seja, como as pessoas te veem. E foi muito incrível isso, porque a pessoa, ela se via em muitos itens muito baixos. E o time via ela nesses itens todos muito altos. E foi incrível, porque demonstra que essa pessoa ela tinha um nível de crítica pessoal, de autocrítica, muito grande. Por quê? Porque ela foi muito cobrada, nunca estava bom quando ela era criança. Então ela cresce achando que ela com uma crença de capacidade muito baixa. E aí quando a equipe, quando ela viu o resultado da equipe, como a equipe a vê, foi algo assim que impactou ela. E aí a nossa coach virou e falou assim, você não precisa mais se cobrar tanto. Você já é a pessoa que você buscou tanto ser. Cara, e a pessoa chorou e quebrou algo ali e o nível de performance dessa pessoa aumentou porque ela entendeu quem ela é. Cara, isso muda a vida de uma pessoa. Quanto custa isso? Quanto vale isso? Então imagina você fazendo isso numa empresa com todo o seu time de gestão, com os donos, você mudando a vida das pessoas e por consequência, já que as pessoas passam mais tempo dentro da empresa do que fora, né, a vida dela passa praticamente dentro de empresa ali. Imagina que aquilo que mudou na vida dela volta para a empresa, vai para o cliente. Isso é um ciclo que vai de transformação que não para só na vida pessoal dela, mas vem para a empresa na relação, na forma de lidar com o cliente. O cliente percebe essa pessoa é diferente. A forma de ela sentar, a postura dela mudou completamente. Ou seja, a pessoa passou, 30 e poucos anos vivendo, pensando uma coisa, e de repente foi descortinado. E ela viu que aquela pessoa que ela tanto queria ser, mas ela nunca achou que ela estava perto de se tornar, ela já era, faz tempo. Então assim, cara, foi incrível esse dia.
Sensacional. E as ferramentas, aí você pega essa ferramenta de habilidades gerenciais, eu sou muito fã, né? Tem de eficácia de trabalho também, mas você pega ela com um perfil comportamental, né? Com CIS Assessment, onde te dá uma visão 360. E aí você entende quem você verdadeiramente é e quem você vem se comportando e como o meio te enxerga e como ele gostaria que você fosse, você vê, uau, tô gastando uma energia em lugares que eu não preciso. Sim. Tô gastando uma energia tentando ser uma pessoa que eu não preciso ser. Então, assim, é muito barato, realmente. É transformador, né? É muito transformador. Eu Assim, trago isso pra minha vida. Eu acho que a gente nem... quando a gente fala de vida, né? Quanto vale? É difícil você mensurar. Porque muda como pai, muda como filho, muda como esposa. É algo assim, você muda a pessoa. Tudo, muda tudo. Tudo. Eu trago muito a minha história para isso. Eu saí de 24 anos de CLT para hoje ser uma parceira de negócios da maior escola de negócios da América Latina. E graças a isso, ao autoconhecimento, tudo começou numa ferramenta. A gente fala assim, tenha o melhor coach que você pode pagar. Né? Tudo começou numa ferramenta de perfil comportamental. E aí eu lembrei, agora você falou, a pessoa chorou. Exatamente assim, eu chorava na ferramenta. Eu falava, gente, mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não me vejo nessa pessoa. Não quero ser mais essa pessoa. E ninguém queria que eu fosse diferente. E eu tentando ser diferente, porque eu não me conhecia. E aí eu descobri que quando eu fosse, que eu simplesmente fosse quem eu era, quem eu verdadeiramente era, isso gerou essa mudança na minha vida. Saí de 24 anos de CLT para empreender, uma pessoa cheia de crenças sobre dinheiro, sobre empreender, né? Cheia de crenças. Isso toma uma forma gigantesca. Aí eu costumo citar muito o Homem-Aranha, né? O tio Ben fala no filme, né? Com grandes poderes você traz grandes responsabilidades. Então, no momento que eu acessei e tive acesso a toda essa metodologia, a todas essas ferramentas, eu me senti na obrigação divina de transbordar isso para o mundo. E fiz isso em jornadas duplas e triplas o quanto foi possível, até que chegou uma hora que eu precisei, de fato, me dedicar e fiz uma transição de carreira. Mas nada disso seria possível. Nada disso seria possível se eu não tivesse me conhecido. Se eu não tivesse vivido essa jornada. Então, é essa jornada que hoje eu levo para dentro das empresas. Não é uma jornada empresarial, uma jornada de desenvolvimento humano. Legal. Para líderes melhores, para serem seres humanos melhores. Eu tenho 300 casos aqui que poderia falar o dia inteiro sobre isso. Então, a gente não tem o dia inteiro, né? Não tem o dia inteiro. Que pena. Mas vamos lá, estamos chegando no final. Foi muito rápido. É muita coisa para a gente poder falar. E quando a gente começa a trocar experiência, é incrível, porque a gente fala de vida, as coisas que acontecem. Não é marketing, não é historinha. Como é que as pessoas que ouviram um pouquinho aqui, se ela quiser conhecer mais, ela quiser conhecer você, como é que ela te acha? Se ela quiser mudar a história da empresa dela, como que ela faz para te achar nas mídias? Deixa seu Instagram aí. Você que acompanhou até aqui, cara, se você ouviu, se vocês ouviram algo aqui que impactou, você falou, cara, eu pensei numa pessoa agora, compartilha com essa pessoa, é importante. Transborda também na vida dessa pessoa, você clica aí, compartilha com ela. Mas fala como é que faz para poder te achar, como é que faz para poder bater um papo com você, para você poder falar um pouquinho sobre essa mudança. Instagram, me diz como é que as pessoas te acham. Legal. Bom, meu Instagram, @TatianaBrunoCoach. Não se limitem a território, não trabalhe com território. A gente trabalha no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Temos parceiros e braços em todos os estados do Brasil. Então, se você está em Manaus, você pode falar comigo que eu tenho como te ajudar, tá? Nós temos o site da minha empresa, www.gaiatreinamento.com. Gaia, como que é? Gaia, Gaia, gaiatreinamento.com. Lá tem todo o nosso portfólio, toda a nossa esteira de produto da Febracis. A gente trabalha com time coaching, perfil comportamental, plano de desenvolvimento de time, de equipe, empresarial. Legal. É um universo. Então, me chama, vamos bater um papo, que independente da sua dor, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vai falar direto com ela, gente. Foi um Direto prazer comigo. ter você aqui, Tati. Muito obrigada pela Foi oportunidade. muito rápido, a gente vai marcar outras vezes para falar sobre outros temas, porque, cara, a empresa é um mundo e é muito bom a gente poder desenvolver o nosso time, ver a nossa empresa crescer. Você que acompanha até aqui, obrigado, compartilha aí. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha com a galera. E até o próximo Pode Ser. Estão esperando você. Valeu, gente. Beijo.